estou me habituando com algumas palavras em hebraico. Pessah. Pessah. Ele é a nossa Páscoa. Pessah, do hebraico, é passagem. E remete àquela história que é contada no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, queria convidar você a abrir comigo. Nós vamos ler a partir do verso 5. Essa festa, enquanto você está abrindo aí, também é conhecida pelos judeus como Hagag Herut, que significa festa da liberdade. E em Cristo nós somos livres da morte e do pecado. Aleluia. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, sem pecado. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como os dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Até o dia que nos encontrarmos com o Senhor e vermos as marcas nas tuas mãos, celebraremos Pessah, a Páscoa. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é o nosso Cordeiro. E será celebrado perpetuamente até aquele dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queria trazer alguns elementos que eu acho que são pedagógicos e importantes, partes da cultura judaica que passam desapercebidos por nós. Por exemplo, quando o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas, eu queria que você imaginasse um umbral de porta, então aqui, e depois aqui e aqui. Forma a 8ª letra do alfabeto judaico, Shet. E essa letra, ela representa vida. Então, o sangue do Cordeiro traz a vida que vence
a morte. Já nos tempos de Jesus, os cordeiros eram separados em Belém, que ficam a 5 milhas de distância de Jerusalém. Todos os cordeiros para o sacrifício da Páscoa vinham de Belém. Belém, a cidade natal do nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Betlehem, lembra que eu expliquei para vocês? A casa do pão. Porque o Senhor Jesus é o nosso matzá, nosso pão sem fermento. E quem dele come, quem come da sua carne, viverá para sempre. Esse cordeiro vinha de Belém e era anunciado pelo sumo sacerdote, que olhava o cordeiro, analisava, via se havia nele alguma mácula e então o apresentava para o povo em sacrifício. O sacerdote deveria ser da linhagem de Arão. Então, este sacerdote é descrito no texto de Malaquias, no capítulo 4, a partir do verso 5, como Elias, aquele que vinha preparar o caminho do Senhor. Por isso, até hoje, na celebração da Páscoa judaica, existe um lugar à mesa vazio, na expectativa de que o Elias volte, porque o Elias que prepararia a vinda do Messias viria na Páscoa. E você sabe quando João Batista nasceu? João Batista nasceu na Páscoa. E como o sacerdócio em Jerusalém estava corrompido, o Senhor deu a ele roupas sacerdotais. Uma roupa especial, feita com pele de camelos. E também deu a ele comida sacerdotal, porque os sacerdotes não comiam qualquer comida. Por isso ele comia gafanhoto e mel silvestre. Um belo dia, o sacerdote do coração de Deus, não o sacerdote corrompido pela religião de Israel daquele tempo, exclama em alta voz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, o sumo sacerdote apresenta o Cordeiro vindo de Belém para ser sacrificado. As minúcias de Deus são extremamente profundas. Queria convidar você ao texto de Deuteronômio, capítulo 21, do verso 6 ao verso 8. Deuteronômio 21, do verso 6 ao verso 8. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale. E declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste. Não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. As autoridades
lavariam as mãos, verso 6, sobre o sangue do novilho. O Senhor Jesus, depois de ter sido torturado, viu Pilatos lavar as suas mãos para se cumprir o texto de Deuteronômio. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro. A analogia pascual, ela precisa nos ensinar muitas coisas importantes. Quando no Seder está sendo lida as pragas, o judeu toca no vinho, pinga no guardanapo e diz: Hadam, eu me solidarizo. Ele se solidariza com a dor daqueles que os oprimiam. Por isso o Senhor nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Nós, Igreja de Deus, somos nação santa, povo escolhido da parte de Deus. E nós somos a representação do povo de Israel. O Senhor Jesus, que morre em um altar chamado Calvário, é o Cordeiro imolado em nosso lugar. E o sangue que celebramos é a representação da vitória da vida sobre a morte. Shet. A representação do sangue que vence o pecado e nos dá a vida eterna. E nós, semelhantemente ao povo de Israel, somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui. A partir do sacrifício do Cordeiro, saímos do Egito, da escravidão, do pecado, e partimos para uma terra que nos foi prometida, uma terra chamada Nova Jerusalém, a cidade santa. E isso precisa nos trazer esperança. Precisa nos trazer esperança de que o mesmo Senhor, que vem cumprindo diante dos séculos as suas promessas, Ele há de cumprir. Por isso não nos apeguemos a essa vida. Por isso, aqueles que partiram, eles já estão com o Senhor. E se você vive o luto da partida de alguém, um dia, Ele há de enxugar dos nossos olhos, na Nova Jerusalém, toda a lágrima. Não haverá mais tristeza, e nem dor, e nem a morte, porque as coisas velhas vão ter ficado para trás. E tudo se fará novo. Que nos consolemos com essas palavras. Que a marca do Cordeiro, o sangue aspergido nas nossas portas, se faça refletido todos os dias por meio do Espírito Santo de Deus. E se por acaso a porta do seu coração ainda estiver fechada, e ainda reinar a morte,
Eu te convido nessa manhã, semelhantemente ao povo de Israel que aspergiu sobre as portas o sangue da vida, que você abra o seu coração. Em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com você, Seder, e você comigo. E para o judeu, a refeição é a expressão simbólica da mais profunda comunhão. O que o Senhor deseja é a comunhão contigo. Pessah, ele é a nossa Páscoa. E o que nós celebramos é a Páscoa da liberdade. Por último, depois do terceiro dia, as mulheres foram até o sepulcro, mas a pedra havia sido rolada. E o Senhor estava vivo, pois venceu a morte. A morte não podia contê-los. E ele foi visto pelos nossos irmãos, os apóstolos e por muitos discípulos. E porque ele está vivo, nós podemos crer no amanhã.